Olá, é bom estarmos juntos aqui e a minha expectativa para esses minutos nesse vídeo é que você tenha um tempo especial conhecendo a Palavra de Deus e experimentando da presença de Deus, adorando a Deus e falando com Ele. Quero iniciar esse momento citando Colossenses capítulo 1, versículo 12, que diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O Senhor Deus fez algo muito especial por nós. Ele nos deu o privilégio de sermos seus herdeiros no seu reino, de vivermos na sua presença aqui e para sempre. E por isso Ele nos convida a dar graças ao Pai. E você, nesse momento, de coração sincero, possa também ter um tempo de louvor ao Senhor e dar graças a Deus por tudo que Ele faz e tem feito por você. Olá, meus queridos irmãos. Quero convidar você agora a cantar essa canção comigo. O nome dela é Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Somente o Cordeiro de Deus é soberano. E vamos cantar isso agora. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, por ter nos libertado. Obrigado, Jesus, por ter nos abençoado com esta igreja, com os nossos irmãos. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações agora, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, aprender e colocá-la em prática durante a nossa semana. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A identidade define a lealdade. Eu tenho aqui comigo o meu RG, Registro Geral, documento importante, todos nós precisamos ter, e aqui diz que eu faço parte da República Federativa do Brasil, sou brasileiro, nascido em São Paulo. Isso define compromissos e lealdades minhas para com a nação. Eu precisei me alistar no exército, eu preciso cumprir leis brasileiras, eu preciso votar nesse país. E você também, como brasileiro, imagino que você seja, você tem que ser leal à sua nação. Identidade significa aquele conjunto de traços próprios de uma pessoa, características de uma pessoa que definem o coletivo do qual ela faz parte e definem aquilo de que ela se diferencia. E a palavra identidade no dicionário também acrescenta a importante ideia da consciência que eu preciso ter de mim mesmo, convicção de quem eu sou, e essa consciência precisa ser compatível com a realidade de quem eu sou. Vamos para Colossenses. Nós já sabemos que ensinos falsos estavam infectando a igreja naqueles dias como hoje. Estavam reivindicando a lealdade daquelas pessoas que haviam crido em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, a partir das notícias dadas por Epáfras, escreve a carta aos Colossenses advertindo quanto ao perigo de adições aparentemente inofensivas à igreja, mas que estavam causando um estrago gigantesco. Você sabe quanto mede, qual o tamanho do vírus que causa a Covid-19? O coronavírus mede 120 nanômetros. Eu não sei exatamente dizer que tamanho é esse, talvez você possa pesquisar isso para entender melhor. Mas aparentes ensinos pequenos e inofensivos estavam sendo colocados na igreja. Esses ensinos eram o ensino do misticismo, que alega que nós precisamos ter experiências com Deus. O ensino do legalismo, que diz que você e eu precisamos desempenhar bem as leis de Deus para que possamos ser salvos. O ensino do proibicionismo, ou seja, proibições, não pode isso, não pode aquilo. E ideias filosóficas novas, o filosofismo,
o conhecimento humano exaltado estava sendo colocado dentro da igreja. Aparentes ensinos inofensivos que poderiam causar um estrago danado. E o apóstolo Paulo começa a carta dizendo, olha, vocês precisam reconhecer a autoridade de Cristo para ficarem livres. Nós vimos na mensagem passada que Paulo começa a carta dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo mostra, olha, para que vocês entendam o que é certo e o que é errado e sejam uma igreja livre desses perigos, reconheçam a autoridade da palavra de Cristo. Eu estou escrevendo como apóstolo oficial, como procurador oficial do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que entendamos que reconhecer a autoridade da Bíblia é que nos livra do engano e nos livra dos caminhos mortais. Nós conhecemos uma garota, agora é jovem, bonita, que carrega uma cicatriz de um acidente doméstico. Quando ela era garotinha, brincando próximo ao fogão, caiu sobre ela água quente e acabou deformando o seu rosto e deixando uma cicatriz permanente. Eu tenho um medo muito grande que as minhas filhas brinquem próximo do fogão, ou faço qualquer coisa perto do fogão. Estou sempre dizendo, sai de perto do fogão, sai de perto do fogão. E essa autoridade que eu exerço é para o bem delas, para livrá-las do perigo. É isso que Paulo está fazendo no início da carta. Ele está dizendo, eu escrevo com a autoridade de Cristo, a palavra verdadeira que vai proteger vocês. Entretanto, não basta concordar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não basta dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso saber quem eu sou e qual é a minha identidade diante desta palavra. Assim como não adianta identificar um capitão e reconhecer que ele é um capitão, se eu não me identifico como soldado subordinado a ele. Então o apóstolo Paulo, ele vai agora mostrar para os crentes de Colossos, logo na abertura da carta, qual é a identidade deles em Cristo Jesus. Porque a identidade define a lealdade. Ao saber quem eu sou e a que pátria eu pertenço, então isso vai determinar os meus compromissos e a minha lealdade. Paulo queria que os colossenses tivessem uma consciência correta de quem eles eram em Cristo, como você e eu também precisamos saber, para que possamos resistir aos vírus enganosos que estão ao nosso redor. Os adjetivos que Paulo usa para os colossenses são 3, e eu gostaria de lê-los aqui para vocês em Colossenses capítulo 1, versículo 2, diz assim, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto, o primeiro adjetivo que Paulo dá aos crentes de Colossos é chamá-los de santos. Ao dirigir-se a eles, ao endereçar a carta a eles, ele diz, vocês são santos. O que significa isso? Vocês são separados exclusivamente para a possessão e uso de Deus. Vocês são separados definitivamente para glorificar a Deus. Essa condição foi obtida não pelo mérito dos colossenses. Não foram eles que se voluntariaram como santos na causa de Deus. Aos coríntios, o apóstolo Paulo diz, vocês foram comprados por um alto preço. Que alto preço foi esse? Não o preço das obras humanas, mas o preço pago por Jesus. Nós somos santos porque Cristo nos separou para o Pai Celestial. E isso diz para mim, para você, pelo menos 3 coisas. Primeiro, os colossenses, como santos, já estavam numa posição privilegiada diante de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. Eles não precisavam alcançar um grau superior de espiritualidade que os místicos estavam oferecendo. Eles não precisavam seguir falsos caminhos para serem mais santos e terem privilégios especiais. Não precisavam buscar experiências novas e especiais para com Deus, além da vida verdadeira que eles têm com Deus através da fé em Jesus Cristo. Eles podem simplesmente orar no seu dia a dia, ler a palavra de Deus, realizar a obra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus e essa experiência profunda que todos nós podemos ter.
Ser santo diz para mim que não há classes de cristãos diante de Deus. O apóstolo Paulo se dirige a toda a igreja e igualmente chama a todos eles, todos que creram em Jesus, vocês são propriedade exclusiva do Senhor. Pastores, bispos, líderes, diáconos, crentes mais novos, crentes mais velhos, homens, mulheres, todos vocês são igualmente santos, não há classe de cristãos, todos vocês desfrutam igualmente da mesa do Senhor. Ainda que o que nós desfrutamos do plano de Deus e da graça de Deus varia conforme a nossa fidelidade e o nosso compromisso, e o quanto desfrutamos do Senhor depende, sim, do nosso empenho e da nossa obediência. Por outro lado, essencialmente todos nós somos santos e somos iguais diante do Senhor. Em terceiro lugar, ser santo diz para nós que nós precisamos entender o que não é próprio a um santo. Uma vez que fomos separados, há coisas que são próprias para nós, há coisas que são impróprias. É muito interessante porque o apóstolo Paulo diz assim: vocês são santos em Cristo e estão em Colossos. Vocês têm uma dupla cidadania. O registro geral de vocês diz que vocês são colossenses, ou brasileiros, ou morongabenses, mas você agora tem uma cidadania dupla. Você agora também é santo em Cristo. Você está no mundo, mas não pertence ao mundo. Então a direção do mundo não é a sua. Os valores do mundo não são mais os seus. As ideologias deste mundo não são as suas. As crenças, a moralidade não são as que você segue mais. Nós seguimos os padrões celestiais. Os padrões que Jesus ensinou e exemplificou e que estão nas Escrituras. Isso significa que, como santos, somos separados da idolatria, da imoralidade. Não temos nada a ver com o misticismo, com o legalismo, com as filosofias falsas, com as proibições e com as religiões, tanto de Colossos quanto de Morungaba e do Brasil. Recentemente, um amigo postou na internet um documento antigo dizendo que ele era um atleta de um grande clube e ele oficialmente era um atleta profissional. Isso identifica e determina muitas coisas que ele fez no passado, ao longo da sua carreira esportiva. Isso determinou que ele não se envolveria com práticas que atrapalhariam o seu desempenho como atleta. Sua alimentação, ele se manteria abstinente de vícios, ele se dedicaria a exercícios físicos, não poderia fumar, etc, etc. Aquela identidade de atleta profissional de um grande clube brasileiro determina que ele estaria separado de muitas coisas indevidas para ele. As Escrituras são o nosso crivo definitivo como santos. Quais são as nossas crenças, as nossas práticas, os nossos compromissos? Nós seguimos o que está aqui. O apóstolo Paulo chama então os crentes de santos. Em segundo lugar, o texto diz santos e também diz santos e fiéis irmãos em Cristo. Essa identificação aparece apenas aqui aos Colossenses e também aos Efésios. Isso significa que há uma intenção de Paulo, não é só uma saudação formal vazia de significado. Nós todos temos uma relação vital com Jesus Cristo. Como irmãos, nós partilhamos dessa relação e essa relação é que nós somos fiéis. Este é um estímulo de Paulo a que os crentes de Colossos continuassem, permanecessem fiéis àquela dedicação exclusiva a Cristo que eles tinham no início e que eles recusassem os acréscimos que estavam sendo oferecidos. A palavra fiel também diz para nós três coisas. Primeiro, o fiel é aquele que confia somente e totalmente em Jesus Cristo e na sua obra para pagar o preço dos pecados diante de Deus. Paulo está dizendo, não se submetam a exigências de obras para a salvação. Não aceitem que as pessoas digam que vocês precisam fazer coisas para serem salvos. Vocês são fiéis a Cristo. Vocês confiam totalmente e somente na obra dele. Ser fiel significa, em segundo lugar, manter-se fiel a essa única fonte legítima de revelação de Deus, que é Cristo e a sua palavra. Paulo está dizendo, continuem fiéis a Cristo,
Não sigam fontes adicionais. Não aceitem novas revelações. Não aceitem as pessoas que chegam a vocês e dizem: olha, tem uma palavra de Deus, assim diz o Senhor, Ele me revelou, eu tenho uma palavra profética, um sonho, uma visão. Não. Hebreus capítulo 1 diz que Deus, no tempo passado, revelou-se muitas vezes, de muitas maneiras, aos homens por meio dos profetas, mas que agora, nos últimos dias, Ele se revela pelo Filho. Paulo está dizendo: permaneçam fiéis a Cristo e a Cristo somente. A fé salvadora é evidenciada também por uma fidelidade prática. Por isso a palavra fiel diz para nós que nós temos um chamado, que é o chamado à fidelidade a Cristo. Nossa busca não é por aquilo que nos faz sentir bem. A nossa busca não é que uma divindade satisfaça os nossos desejos e planos, então eu vou ser fiel para que Ele me satisfaça. Não. A nossa fidelidade é a que o Senhor Jesus Cristo reine e governe sobre nós. Há muitas pessoas que vão só quando as coisas estão erradas. Buscam a igreja, buscam ajuda, buscam levar Deus a sério apenas quando tudo dá errado. Em minha leitura bíblica hoje, eu percebi algo interessante. O rei de Israel, Jeroboão, que introduziu a idolatria na nação, estava vivendo um momento tão triste na sua vida. Seu filho estava morrendo. Ele havia abandonado a Deus, ele havia colocado ídolos em toda a nação, ele havia negado a lei, negado o reinado do Senhor sobre sua vida. Quando se vê com seu filho próximo da morte, ele chama sua esposa e ele diz: vá consultar um profeta, nós precisamos saber de Deus o que está acontecendo. Aquela não foi uma busca sincera e temerosa e piedosa de Deus. Ele apenas estava vivendo num perigo. Ele era fiel a si mesmo, fiel às suas paixões e ao seu pecado. O fato é que hoje você sempre encontra uma igreja que vai te socorrer na sua busca dos seus próprios interesses. Um pastor que vai trazer uma revelação profética do seu futuro para amenizar o seu sofrimento. Mas esse tipo de atitude fatalmente leva a cair em enganos, heresias e uma vida totalmente bagunçada. O apóstolo está dizendo: vocês são fiéis em Cristo Jesus. Santos, fiéis. E a terceira e última característica e atributo que eu destaco, eu chamo de favorecidos. A parte B do versículo 2 diz: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais do que apenas um voto e um desejo que Paulo apresenta, esta aqui é uma afirmação. Ele está dizendo: vocês já são agraciados, já são apaziguados pelo Pai em Cristo Jesus. Saibam disso. Vocês são receptores favorecidos de graça e paz. Do coração amoroso do Pai, Paulo está dizendo, já jorra sobre vocês abundantemente o favor imerecido e a paz a vocês que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça. Graça é aquilo que não merecemos. O que de fato merecemos e de fato receberíamos por causa do nosso pecado é a condenação por vivermos separados de Deus, vazios espiritualmente, merecedores de castigo eterno. Mas graça significa que Deus vem e nos dá o contrário. Ele nos dá todo o bem, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a isenção do pecado, Ele nos dá a cidadania celestial, Ele nos dá o perdão completo, Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá a sua presença, Ele nos dá um lugar à sua mesa. Graça, graça. E inclui todo o favor gratuito e merecido que somos, com os quais somos abençoados constantemente. Recebemos vida, alimento, ar para respirar, sustento, proteção. Temos graça sobre graça. E Paulo diz: vocês são agraciados. Paulo também diz: a vocês paz. Paz é nada mais do que o fruto do perdão dos pecados em Cristo. Paz é o apaziguamento, a condição de reconciliados com Deus, de prósperos diante de Deus e de que somos pessoas que têm bem-estar diante de Deus, porque são filhos amados, filhas amadas de Deus.
Nossa condição anterior a Cristo era a condição de inimigos de Deus, adversários, debaixo de sua ira, mas agora estamos debaixo da paz que Ele nos dá. Todo o favor do Pai procede da obra de Cristo por nós. A graça e a paz estão em Cristo. Não há necessidade de obtermos mais favores através do legalismo, através de proibições, através de ideias novas e sacrifícios. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Na verdade, eu quero dizer para você que todo sacrifício que alguém possa oferecer para você fazer, ou todo sacrifício que você buscar fazer para alcançar o favor, a paz de Deus, são coisas diabólicas. Vou realizar um voto, uma campanha e um sacrifício para que Deus me abençoe, ou até mesmo para que eu tenha um lugar no céu. Esse ensino é do diabo. O ensino de que você precisa se esforçar e se empenhar e ser merecedor de receber o Espírito Santo. Esse ensinamento é diabólico. Os nossos sacrifícios são sacrifícios de louvor, são sacrifícios de gratidão, são sacrifícios motivados pelo desejo de agradar a Deus, porque eu já fui agraciado por Ele, favorecido por Ele, imerecidamente, com graça e com paz. Como diz a palavra de Deus, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Toda a experiência pessoal que nós podemos ter já pode ser experimentada em Cristo Jesus pela fé. Não há uma segunda bênção, não há uma prática mística, não há um lugar sagrado para onde você precise ir para ser abençoado. Você já é favorecido em Cristo Jesus. Homem nenhum, igreja nenhuma, lugar sagrado nenhum vão oferecer a você uma experiência mais profunda com Deus do que aquela que Cristo já te oferece. Portanto, a sua identidade em Cristo deve determinar a sua lealdade a Ele. A pergunta é: você tem uma consciência correta de quem você é? Ela está compatível com aquilo que a Bíblia diz que você é em Cristo? Você é santo, você é fiel e você é favorecido. E isso vai imunizar você de enganos e heresias espirituais. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, te damos graças por aquilo que o Senhor ofereceu a nós e nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Somos separados para o Senhor, para a sua glória. Somos crentes fiéis em Cristo Jesus. Temos recebido do Senhor favor, graça e paz que não merecemos. Que a consciência de quem somos em Cristo Jesus determine a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas prioridades, as nossas convicções. Nós te louvamos nesse momento e rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade.
tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ouvir a tua palavra. Obrigado por ter usado o Daniel para trazer a nós a tua palavra. Que nós possamos não somente ser bons ouvintes, e sim praticantes da tua palavra, Deus. O Senhor quebrante nossos corações e que nós possamos olhar para o Senhor todos os nossos dias das nossas vidas e viver uma vida de santidade e piedade no Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana.